Vamos ver se é isso mesmo. AB, BD, DC, CE. Então, AB, BD, DC e CE. Essa é a nova árvore geradora mínima para este gráfico aqui. AB, BD, DC e CE. AB, BD, DC e CE. Mais uma aplicação de grafos é o que nós chamamos de ordenamento topológico. Imagine que você tenha um curso a fazer, curso de programador web, e você tenha esse conjunto de disciplinas. Umas disciplinas não têm pré-requisitos, são disciplinas introdutórias do curso, como por exemplo lógica de programação ou banco de dados. Outras disciplinas possuem pré-requisitos. Linguagem de programação tem como lógica o seu pré-requisito. Linguagem de programação 2 tem como lógica o seu... linguagem de programação 2 tem como linguagem de programação 1 seu pré-requisito. E programação para o web tem como pré-requisito linguagem de programação 2, rede de computadores e banco de dados. Então imagine que você, para receber o certificado do seu curso, você teria que terminar a disciplina de programação para o web. Ora, para fazer a disciplina de programação para o web, você tem que fazer os seus pré-requisitos e os seus pré-requisitos, e assim por diante até chegar nas disciplinas básicas. Então qual é a sequência de disciplinas que eu tenho que fazer em sequência para terminar meu curso? Imagine também que você possa fazer uma disciplina por etapa. Então você só pode fazer uma disciplina por vez. Qual seria a sequência, ou qual seria uma sequência que permitiria a você terminar rapidamente o seu curso? Observe que isso é um problema de otimização, que é utilizado em engenharia de produção, existem gráficos gigantes, mas não vamos chegar lá. Nós vamos começar simplesmente pegando uma sequência. Depois, mais na frente, quem sabe, a gente descobre qual é a sequência ótima, né? O importante no momento é descobrir uma sequência. Então, para isso eu vou utilizar uma ferramenta chamada grafos direcionados. Nós falamos na introdução a grafos, na primeira aula, na aula passada, que a nossa matriz de adjacências, ela não levava em consideração, até o momento, a direção dos arcos. No entanto, nesse momento, nós vamos começar a levar em consideração para resolver determinados tipos de problemas. Então, imagine um grafo direcionado, ABC, como é que seria a matriz de incidência, de adjacência, desse grafo direcionado? Então, a matriz de adjacência seria simplesmente, nós consideramos que a origem estaria nas linhas e o destino estaria nas colunas. Então, de A para B existe um arco direcionado de A para B. Então, de A, a linha A, eu vou colocar na coluna correspondente ao B o 1. No entanto, eu não coloco na linha B na coluna correspondente ao A. Então, com isso aqui, eu estou dizendo apenas que o sentido é de A para B e não de B para A. De B para C, a mesma forma. Então, da linha B, eu vou dizer que existe um arco que vai de B para C, mas não de C para B. Então, a minha matriz ela não fica redundante nem com um monte de informação inútil. Vocês lembram que as matrizes anteriores que nós utilizávamos, elas eram duplicadas no seu quadrante superior direito, era duplicado em relação ao seu quadrante inferior esquerdo. Então, quadrante superior direito esse aqui, quadrante inferior esquerdo esse aqui. Elas eram costumeiramente duplicadas. Agora não, agora elas são desbalanceadas, desequilibradas, porque elas refletem também a direção, sentido dos arcos. Se nós estivéssemos utilizando lista de adjacências, essa matriz aqui seria representada da seguinte forma. Na lista de adjacências de A, eu teria o B. Na lista de adjacências de B, eu teria o C. Mas na lista de adjacências eu não tenho ninguém, porque o C não é origem para nenhum outro arco. E observe que na lista de adjacências de B eu não tenho A, eu tenho apenas o C. Então dessa forma eu consigo deixar registrado qual é a direção, qual é o sentido do grafo. Bom, então como é que eu faço isso no código? Eu tenho um pequeno fragmento de código simplesmente para mostrar como é que eu adicionava arcos ao grafo. No caso não direcional, nós fazemos o quê? Nós pegávamos e duplicávamos o valor da matriz. A matriz índice, início e fim era 1, a matriz índice e fim início era 1, desde que nós recebíamos os dois valores, o valor do início do arco e o valor do fim do arco, por exemplo, A e B. No nosso caso agora não, nós pegamos apenas do início para o fim. É assim, se existe um arco de B para A, o B vai ser o início, o fim vai ser o A. Se existe um arco de A para B, o A vai ser o início, o B vai ser o início, e assim a gente elimina esse comando aqui, no segundo comando não é mais necessário. Então, vamos à prática. Nós temos aqui nosso programa 75.
que é retirado ainda dos grafos, herdou ainda tudo que foi feito em relação aos grafos. Aqui nós temos algumas modificações. Primeiro, a classe vértice é intocada, continua do mesmo jeito, é tudo igual, não muda nada. A classe grafo mudou alguma coisa. Nós apagamos as funções de busca em largura, busca em profundidade ou de minimum spanning tree, e nós tiramos as 3 funções que não é necessária nesse momento e colocamos uma outra função. Colocamos uma função chamada topo. Essa função chamada topo, ela vai fazer a organização topológica do meu grafo. Para isso ela usa algumas funções auxiliares, como obtém vértice sem sucessor e remove vértice. São 2 funções a mais, 3 funções a mais que nós criamos. Então criamos a função topo, a função obtém vértice sem sucessor e a função remove vértice. Bom, algumas modificações nas funções anteriores também. A única modificação que nós fizemos foi incluir dentro dos atributos da classe uma matriz ordenada. Essa matriz, essa lista ordenada de vértices, ela vai ser a lista topológica equivalente da minha matriz, da minha lista de vértices. Então eu começo com uma lista de vértices, mas depois essa lista de vértices é ordenada e colocada em uma matriz ordenada topologicamente, ordenada partindo dos pré-requisitos para os pós-requisitos. Então do que deve ser feito antes para o que deve ser feito depois. Você entenda topológico, ordenação topológica mesmo, que deve ser feito antes, ou que está geograficamente antes, ou que de alguma forma há uma relação de tempo em relação de um vértice em relação ao outro. Então, nós criamos essa matriz ordenada e a única diferença do construtor da classe grafo é essa, a criação dessa matriz. O resto é igual, continua igual. Adicionar arco é que tem modificação. Nós comentamos, a linha agora está comentada, aquela linha não é mais necessária. Nós damos o sentido do início para o fim. Então, a nossa real modificação, ela ocorre, como nós já falamos, exatamente nas 2 funções, na função topo e na função obtém vértice sem sucesso. Então vamos ver aqui a função topo, cujo objetivo é fazer a classificação ou ordenamento topológico como queira. Primeira coisa que ele faz, a função ela funciona mais ou menos dentro de um laço. Quase o tempo todo dentro do laço. Ela só sai desse laço quando a tarefa dela foi concluída. Na realidade o laço é até aqui. Então, o que ela faz? Primeiro, ela pega e chama a função chamada obtém vértice sem sucessor. Essa função obtém vértice sem sucessor, que está logo aqui abaixo, ela tem por objetivo encontrar na matriz um vértice que não tenha arcos saindo desse elemento e se dirigindo a qualquer outro sucessor, qualquer outro elemento. Bom, para saber disso é simplesmente eu consultar uma linha da matriz. Eu pego o número do vértice, por exemplo, se o vértice é A, B ou C ou D ou E, ou T', 0, 1, 2 ou 3, eu vou nessa linha da matriz adjacente, e se nessa linha tiver algum U direcionado, algum 1, indicando que, algum valor 1 indicando que esse vértice tem sucessores, então eu simplesmente ignoro. Eu digo para ele, olha, ele tem sucessores. Se ele não tem sucessores, então eu retorno o valor dele. Então como é que funciona isso? É simples. Primeiro, eu tenho um laço que varia de 1 até o número de vértices, que vai fazer as linhas. Então eu chamei aqui de linha, a linha vai contar as linhas da matriz, linha 0, linha 1, linha 2 e assim por diante. Eu pego uma variável que eu chamei de eixo e coloco ela inicialmente como falsa. Eu pego um segundo laço para pesquisar as colunas. Então, para a coluna variando de 0 até o número de vértices, lembre-se que é uma matriz quadrada, tanto o número de linhas quanto o número de colunas é o número de vértices. E aí eu testo se a matriz de adjacência, índice linha, essa linha aqui, índice coluna, essa coluna aqui, é maior que 0. Se isso acontecer, é porque essa linha que eu estou analisando, ela tem sucessores. Ora, por que eu botei maior que 0 e não igual a 1? Porque em alguns grafos, que é o caso dos grafos com peso, nós vamos colocar alguns valores superiores a 0 nessa matriz. Então,
enquanto não chega ao assunto, vamos supor simplesmente que é zero quando não tem sucessor, e é qualquer valor diferente de zero quando tem sucessor. Bom,